Fala, pessoal! Ontem foi anunciado a demissão do técnico Dorival Júnior da seleção brasileira. Foram 7 vitórias, 7 empates e 2 derrotas. E o último jogo foi a derrota por 4-1 contra a Argentina. E eu diria que, sim, o Dorival Júnior tinha que ser demitido da seleção brasileira porque a seleção não performava com ele. A seleção era muito individualista, dependendo da qualidade técnica de um Vini Júnior, de um Rodrigo, de um Rafinha, mas não tinha conjunto no meio de campo. O meio de campo não tinha aproximação, não tinha jogada ensaiada, não tinha proteção do primeiro volante em relação ao sistema defensivo frágil, ou seja, a grande evolução que teve com o Dorival foi nos resultados das eliminatórias, porque com o Diniz eram 6 pontos nos primeiros 6 jogos. Com o Dorival, terminou a 14ª rodada com o Brasil com 21 pontos, ou seja, em 8 jogos fez 15 pontos. Porém, tem a grande questão, a perspectiva. A seleção brasileira só ganhou, se formos analisar, de equipes mais fracas. Nos principais confrontos, seguiu penando. Por exemplo, contra o Uruguai, foi uma derrota e um empate. Contra a Argentina, 2 derrotas. Daí contra a Colômbia, ganhou uma e perdeu outra. Contra o Equador, ganhou no primeiro turno. Contra o Paraguai, perdeu fora de casa no primeiro turno. Contra a Venezuela, 2 empates. Ou seja, nada que tenha enchido os olhos. E foram feitas promessas como: vai ter renovação no elenco da seleção brasileira, vai haver um time envolvido com uma conexão junto com a torcida. Prometeu também: o Brasil vai estar na final da Copa do Mundo. E na prática, o que vimos foi tudo ao contrário. Teve novos jogadores que foram convocados, como, por exemplo, os jogadores do Botafogo, como o Igor Jesus, o Luiz Henrique, jogadores do Flamengo, como o caso do Wesley, do Léo Ortiz, mas jogadores para integrar o grupo, não uma mudança no time principal. Em relação à conexão com a torcida, também ficou naquelas, porque até teve jogos que a torcida foi lá e encheu o estádio, mas em campo a seleção não correspondia, então por isso que também existe esse atrito entre torcida e seleção. E em relação à perspectiva para estar na final da Copa do Mundo, é mínima essa perspectiva, porque nesse ciclo da Copa do Mundo, o Dorival foi o terceiro técnico e foi o terceiro técnico que não conseguiu encontrar soluções para a seleção brasileira. Não tinha encontrado soluções com Ramon Menezes nos amistosos antes das eliminatórias, que tinha perdido até para o Senegal. Não encontrou soluções com o Diniz, que tinha ido para a seleção devido ao trabalho que tinha feito no Fluminense, mas na seleção brasileira mostrou altos e baixos e uma defesa frágil. E com Dorival seguiu a defesa frágil. Tanto é que foi analisado que pós-era Tite, o Brasil tomou 31 gols nesse ciclo de Copa do Mundo. E com Tite tinha levado 80 jogos para tomar 31 gols. Então é preocupante pensar que falta 1 ano e 2 meses, porque é no início de junho, metade de junho, que começa a Copa do Mundo de 2026, e estamos sem perspectivas. Enfrentamos a campeã do mundo e tomamos um chocolate vergonhoso, que o 4-1, pelo que a Argentina criou e baixou o ritmo no segundo tempo e não ter Messi, até ficou barato. Então, realmente, é triste ver que já é o terceiro treinador a ser demitido nesse ciclo da Copa do Mundo, mas caminhou-se para isso. O Dorival não encontrou soluções na Copa América, não encontrou soluções nos amistosos, não encontrou soluções nas eliminatórias. E até as novidades não persistiram. Por exemplo, o Estevão e o Endrick, que foram convocados, o Endrick até teve um momento titular, depois virou reserva e em alguns momentos nem foi convocado.
O Estevão também virou reserva. E no final das contas, também foi mal planejado. Tanto é que na coletiva antes desses últimos 2 jogos da data FIFA, o Dorival tinha falado que tinha planejado um time pensando no retorno do Neymar. Só que tu não pode pensar num jogador que não tem conseguido ter sequência. Tu tem que ter um plano construído principalmente em Vinícius Júnior, em Rafinha, em Rodrigo, que são 3 dos 10 melhores jogadores do mundo. Vini Júnior foi eleito melhor do mundo na temporada passada. Rafinha tem tudo para ser eleito melhor do mundo nessa temporada. Enfim, gostaria de saber o que vocês acharam da demissão do Dorival Júnior e até aqui trazendo a informação. A grande tendência é que Jorge Jesus deve ser o novo treinador da seleção brasileira. Eu li o que estava sendo noticiado e a seleção brasileira vai entrar em contato com Jorge Jesus e a grande tendência é ele aceitar, porque deve ser pago a multa, o Jorge Jesus conhece o futebol brasileiro, tem muitos jogadores do Flamengo que atualmente estão na seleção brasileira, então é um casamento que tende a combinar. Mas ainda assim eu tenho minhas dúvidas se vai ser o suficiente para montar um time competitivo para a Copa do Mundo. Lembrando que esse vídeo tem oferecimento de Barbearia Independência e vocês podem acompanhar o Repórter Matheus Wolff no TikTok, no Instagram e no canal do YouTube Repórter Matheus Wolff. Tomara que o próximo treinador consiga fazer que o Brasil chegue forte para a Copa do Mundo, que atualmente a seleção brasileira será uma coadjuvante na Copa do Mundo.